Fala galera, beleza? Tô aqui com o Alisson. Hoje a gente tá num lugar aqui sinistro, galera. É um lugar triste, um lugar que eu vou falar pra você. Eu não tô preparado pra vir aqui, você tá, Alisson? Não, clima bem tenso. Clima tenso. Eu vou mostrar pra vocês onde que a gente tá, galera. A gente tá num cemitério e a nossa gravação do nosso vídeo falando sobre o lockdown vai ser aqui hoje. Então eu quero te convidar para ficar até o final desse vídeo. Assista esse videozinho que vai passar agora, porque o assunto hoje ele é pesado. Vamos lá? Hoje o Brasil chegou à triste marca de 300 mil vidas perdidas durante a pandemia. Nas últimas 24 horas, foram mais de 3.200 mortes por Covid-19 registradas em todo o Brasil. Estados reagiram à alta de casos de Covid-19 e anunciaram aumento nas medidas de restrição. A capital paranaense restringiu a circulação de pessoas e endureceu as restrições. O Brasil vive uma explosão de casos e mortes por coronavírus. Em boa parte do país, as UTIs estão próximas do limite. Já estão com 100% da capacidade total. A gente tá falando sobre lockdown. Semana passada a gente falou sobre lockdown decreto e hoje a gente tá aqui nesse lugar pesado, né, André? Lugar difícil, né, Vinícius? Lugar terrível. Eu não tô preparado pra morte, eu acho que você também não tá. Você que tá assistindo a gente também não tá. Mas ó, hoje a gente vai falar sobre penalidade. É isso? Penalidade, essa é a conversa de hoje. Penalidade, é isso que a gente tem que falar. André, eu tenho a impressão, sabe o quê? Que muita gente tem dificuldade, e ainda que tenha os seus motivos, tem dificuldade em obedecer decreto estadual, municipal, federal, obedecer às autoridades como um todo. Por que, André, que parece que a sociedade tem dificuldade em obedecer, em respeitar decisões? Talvez não só a gente, Vinícius, mas algumas outras pessoas, ao longo desse tempo de pandemia, deve ter visto no noticiário de... a polícia apareceu em determinada festa clandestina, tinha uma galera ali. E é curioso que a gente se sentiu um tanto quanto revoltado, pensando assim nos números. Uma coisa é o profissional que precisa sair para trabalhar, que não pode ficar em casa mesmo. De repente esse aí ousou enfrentar o decreto, mas assim, o que está em jogo é a comida da casa dele. A gente fala assim, poxa, ele vai ter que lidar com esse impasse, mas a gente até fala assim, compreende, mas agora a gente não consegue compreender o porquê das pessoas estar fazendo festa, num momento onde tem gente assim, ó, aos montes padecendo. Então, tem um autor, Vinícius, o nome dele é C.S. Lewis, é aquele que fez, que escreveu aquele livro, As Crônicas de Nárnia, muita gente viu no cinema. Ele tem uma frase que eu gosto bastante, ela diz assim, ó, num livro dele, diz assim, ó, os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente não fazê-lo. Olha, o que essa frase está dizendo é o seguinte, que em todas as histórias, de todo o tempo, parece que o ser humano sabe assim, poxa, isso está errado, né? A gente tem um monte de noção do que é errado, mas curiosamente, Vinícius, tem alguns dramas nesse mecanismo chamado coração humano que não permite a gente fazer as coisas certas. Em última análise, não é uma questão só porque é brasileiro, está desrespeitando regra, é porque o ser humano tem problema. Você vê assim, a notícia, pra você ter uma ideia, a gente está falando de penalidade hoje aqui. Saiu uma notícia na RPC que agora, no mês de fevereiro, foi contabilizado nos últimos 2 meses, no caso fevereiro e janeiro, ou janeiro e dezembro, olha o valor, fiscalização de lei contra a Covid-19 em Curitiba, só na nossa cidade, aplica quase 3 milhões em multas em menos de 2 meses. Aí você falou, o que é isso aqui? Isso aqui é a frase aqui que a gente acabou de ler na sua íntegra, acontecendo. As pessoas têm muito problema, mas não é só essas que desrespeitam o decreto. Nós temos sérios problemas, Vinícius, em respeitar regras e respeitar leis. André, a gente percebe o seguinte, desrespeitar a regra, desrespeitar os decretos tem penalidade, tem consequência, né? E como é que você vê
as pessoas em relação a Deus? Existem penalidades também, existem consequências. Como que as pessoas enxergam isso? Ah, não dá nada, não tem consequência com Deus. Como que é isso, André? Olha, a gente vive num país que tem problemas com a justiça, né, Vinícius? A gente, não sou eu que estou falando, qualquer brasileiro sabe que o nosso país tem grande dificuldade. A palavra impunidade é uma palavra que todo mundo conhece. Mas o detalhe é o seguinte, tem acontecido algo curioso com relação aos brasileiros. O próprio Leandro Carnal, que é um filósofo, ele é um historiador, ele numa das suas palestras, ele joga uma frase, solta uma frase muito interessante. Olha que interessante a frase que ele diz. Ele diz assim, ó, a Veja, no meio da palestra ele diz assim, ó, a Veja fez uma pesquisa e descobriu que no Brasil ninguém acha que vai para o inferno. E daí ele vai encerrando essa palestra dele falando assim, a fé no Brasil se customizou. Num tempo antigo, as pessoas assim achavam sim que o Deus criador, que o Deus que fez toda a realidade, ele é um Deus de justiça. Então as pessoas, por terem cometido os atos que são contra a vontade desse Deus, agora elas são punidas. Mas no contexto atual, Vinícius, as coisas estão tudo assim, cada um entende a realidade do seu próprio jeito. E aconteceu das pessoas falarem assim, não tem problema não, poxa, Deus é um ser muito gente boa, Deus é um ser muito amoroso, Deus é um ser muito bacana. E em última análise, assim, se é que, algumas pessoas pensam, se é que tem alguma vida depois dessa experiência tão triste do cemitério, para qualquer um de nós, Deus é muito bacana, Ele vai considerar as coisas legais que eu fiz, eu nem sou tão mal assim. Então, de fato, Vinícius, as pessoas, e isso não sou eu que estou falando, né? O próprio historiador, Leandro Carnal mencionou, o brasileiro está com muita dificuldade de entender que Deus irá julgá-lo. E esse é um sério problema, porque a gente está falando de penalidade. Penalidade, mas isso aí é o que eles pensam. Não necessariamente é verdade. Não é verdade. E tem verdade? Deus falou isso na escritura, dá conta pra gente, mostra pra quem tá assistindo ali, você tá achando isso, que Deus é amor, de fato Ele é amor. Ele é amor, sim. Mas existem consequências também. Deus fala disso, André? Olha, Vinícius, Ele fala disso. A gente está num ambiente horrível, a gente não está se sentindo muito bem aqui, a gente está no cemitério e a gente, por todo lado que a gente olha, a gente sabe o que tipo de experiência está presente aqui. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, Vinícius, a gente vai ler Gênesis capítulo 2, um texto das Escrituras onde isso aqui que está acontecendo foi prometido. Olha lá, capítulo 2, verso 15 e 17 diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Vinícius, olha o que a gente acabou de ler. Essas não são as minhas palavras, essas não são as palavras de qualquer pessoa. Essas são as palavras do próprio Criador, dizendo para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Essa foi a fala para eles. Olha, vocês podem se alimentar de qualquer coisa, mas ele deu ali uma árvore que era do conhecimento do mal. Deu um decreto. E ele decretou, olha, o dia que vocês comerem desse fruto aqui, é sinal de rebeldia contra mim, é sinal de emancipação, é sinal de vocês estarem virando as costas para mim. O dia que vocês comerem disso, vocês vão morrer. E Vinícius, a palavra de Deus, ela não é desfeita. O que ele disse que faria, ele fez. O ser humano tomou daquela árvore, virou as costas para o Deus Criador e morreu. Esse é o ponto. Tá, a gente tá num cemitério. Tem milhares de túmulos aqui e a gente tá falando dessa morte aqui, André, do nosso corpo, a morte biológica, é isso? Então, pequei, eu vou morrer. Todo mundo vai morrer, cedo ou tarde, uns mais rápidos, outros um pouco mais tarde. E termina aqui, é esse tipo de morte que você está falando ou não? Não é só isso, Vinícius. Por quê? Porque o que nós precisamos entender é que na realidade da Escritura, daquilo que Deus fez, Deus é a origem de toda a vida. Ele não é só o autor da vida, mas ele é a fonte que exala a vida. Em desconexão com ele, só há morte. Então, assim, para a gente entender, antes da morte ter chego, quem era o ser humano num aspecto moral?
No aspecto moral, era um ser perfeitamente puro, incapaz da maldade, não tinha maldade, não tinha erros, não tinha falhas. Antes da morte, antes dessa realidade da morte entrar. Antes dessa realidade da morte entrar, quem era o ser humano psicológico? Era um ser equilibrado, em harmonia com o seu Criador e com o seu próximo. É um ser sem vergonha alguma, nenhuma vergonha, nenhuma culpa e nenhum medo. Esse era o ser humano. Quem era o ser humano no aspecto biológico? Era um ser humano sem defeitos, sem doença e sem essa data limite, Vinícius, disso aqui que a gente está... Era para viver eternamente. Mas aí que está o detalhe. O ser humano também, nesse aspecto, quem era ele espiritualmente? Ele era um ser que amava o seu Criador, vivia em conexão com o Criador e para o Criador. Quando a morte entrou, o que ela fez? O ser humano morreu no aspecto moral, por isso nós somos tão maldosos. O ser humano morreu no aspecto psicológico, por isso temos culpa, medo e tantos transtornos. Ele morreu no aspecto biológico e é por isso que estamos envelhecendo e por isso que logo vamos chegar nesse lugar aqui. Mas ele morreu também no aspecto espiritual. Ele se desplugou da fonte da vida e isso significa o quê? Morte eterna. Morte para todo sempre. É disso que a gente está falando. Então quando Deus falou assim, no dia em que você comer dessa fruta, no dia que você se rebelar contra mim, você vai morrer, é porque ele estava falando assim, olha, toda essa tragédia vai te acometer e sobretudo você vai ficar sem mim, e sem mim você não tem chance alguma, é condenação. E aí, Vinícius, a parte trágica disso não para por aqui. A vida não termina, a morte não encerra, essa morte biológica aqui das pessoas que estão nesse cemitério não se encerra porque a coisa vai continuar. Tem coisa mais terrível do que isso, André? Tem coisa mais terrível que isso. Você está falando do quê? De inferno? Estou falando do inferno. Eu estou falando do inferno, estou falando da justiça. Inferno existe. Existe é uma porque realidade. A palavra de Deus diz que existe. Existe a justa condenação de Deus sobre todos aqueles que viram as costas para o Deus Criador e decidem viver em rebeldia a Ele. Essa é a parte. É condenação, é dor eterna, exclusão eterna de toda fonte de bem e sofrimento sem fim. Cara, isso que é difícil. Inferno. Nesse lugar aqui, falar de inferno, né, André? Eu queria não falar sobre isso, sabe, Vinícius? Se falar assim, você gosta do inferno? Não, eu detesto o inferno. Por quê? Porque ele me assombra. Porque ele mostra uma face de Deus que eu com todas as minhas maldades não quero. Porque eu gosto da impunidade, Vinícius. Eu gosto de fazer coisas erradas no trânsito e que nenhum guarda descubra e não me dê multa. E não só eu, talvez todos os que nos leiam. E na relação com Deus Criador também. Todos nós gostaríamos, essa fala do Leandro Carnal que eu citei, é o que todos nós queremos, assim, tomara que ele não leve em conta os meus erros. Mas de fato, eu gostaria que fosse assim. Mas quando eu olho para a palavra do Deus Criador, eu descubro, olha, não adianta eu querer me enganar, não adianta eu querer te enganar, não adianta a gente querer fechar a Bíblia e falar assim, não, isso não existe. Isso existe, está ali. E a gente tem que dar uma resposta, porque se Deus deixou ali, é porque Ele quer que a gente saiba disso. Vamos falar um pouquinho disso, André. O que a Bíblia, a Escritura fala sobre inferno? Eu acho que é melhor deixar a Bíblia falar, Vinícius, e a gente citar os textos. Eu vou colocar alguns textos aqui, e a gente vai ler junto esses textos das Escrituras. Vamos começar com o livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 12, verso 2. Diz assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Mateus 10, 28, palavras do Senhor Jesus. Não temam os que matam o corpo, biologia, Vinícius, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, quem que a gente deve temer, Senhor Jesus? Jesus fala, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e 9. Os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece com eles? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vamos ler o texto de Judas, não o Judas traidor, o Judas irmão do Senhor Jesus. É um texto pequenininho das Escrituras, está lá perto de Apocalipse, diz assim, ó, ele falando sobre os falsos cristãos, as pessoas que se incluem na comunidade cristã. Olha que a Bíblia fala sobre essas pessoas. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem.
banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pelas raízes. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo. Olha agora, Vinícius, para as quais está reservada a mais profunda escuridão. Quanto tempo? Para sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Caramba! Vinícius, esses são alguns textos. A Bíblia tem muitos outros textos falando disso, que o inferno é uma realidade. É uma realidade de dor, de exclusão total da face de Deus, e onde todas as pessoas que se voltam contra o Deus Criador, que rejeitam, que não querem olhar para Ele, que não querem adorá-lo, que querem ver as suas próprias vidas, esse é o fim delas. E isso é horroroso. Isso, assim, às vezes a gente pensa assim, a morte é trágica, porque a morte não é somente biologia. A morte, na maneira que a Bíblia descreve ela, é a morte de ficar para sempre longe de Deus e sofrendo eternamente. Horrível, muito triste falar sobre isso. André, eu já ouvi uma dúvida. Eu tenho algumas pessoas que já falaram assim, não, mas espera lá, é meio desproporcional isso que você está falando, André. É esquisito. Porque se eu tenho lá 30 anos de vida, morro num acidente, com uma doença, e vivi 30 anos sem a consciência de Deus, sem essa realidade, vivendo em pecado, vivendo em desobediência, agora eu vou passar a eternidade condenado? Não equilibra isso, não faz sentido. Esse argumento de quem usa isso me parece um tanto quanto razoável pensar, faz sentido o que ele está falando. E aí? O que a gente diz para quem está pensando assim? Então, é razoável, é interessante. No entanto, Vinícius, a condenação que o Deus Criador aponta para as pessoas, ela não é proporcional ao tempo de corrupção delas, ao tempo de crime delas. Ela é proporcional à ofensa da dignidade de quem foi ofendido. Esse é o ponto. Quando as Escrituras falam dessa condenação, ela está falando da ofensa, de quem foi ofendido. Quem foi ofendido é um ser de amor infinito. Quem foi ofendido é um ser de honra infinita. Quem foi ofendido é um ser de glória infinita. Então, o castigo é infinito porque a ofensa foi a um ser infinito. Entendi. É nisso que está o ponto. Tem até um texto de um teólogo e filósofo do século XVIII, Jonathan Edwards, que eu acho que ele ajuda a gente a entender isso aqui. Eu gostaria também de ler. O assunto é denso e eu acho que ler isso aqui fica ainda melhor. O que diz Jonathan Edwards? Nossa obrigação de amar, honrar e obedecer a alguém é proporcional à sua amabilidade, honradez e autoridade. Mas Deus é um ser infinitamente amoroso, porque Ele tem excelência e beleza infinitas. Portanto, o pecado contra Deus, sendo uma violação de obrigações infinitas, deve ser um crime infinitamente infame e assim merece punição infinita. Nossa. Essa é a resposta, Vinícius. Caramba. Eu conheço algumas pessoas, André, você também deve conhecer, que talvez obedeçam às autoridades. Talvez alguém esteja assistindo, recebeu esse vídeo compartilhado de alguém, fala, não, eu estou em paz então, porque eu obedeço ao governo, aliás, eu pago os meus impostos em dia. Mas pelo que eu estou entendendo, todo mundo, em certa forma, tem pecados, tem crimes contra o Criador. E se você está falando que não para aqui nessa morte no cemitério, que existe uma morte eterna e existe o inferno, quem pode escapar disso? Como escapar disso? Qual é a solução para o inferno, André? Responde aí. Acho que duas coisas que eu quero falar, Vinícius. Primeiro, ninguém tem perfeição. A Bíblia diz assim que todos pecaram, e assim,
não se trata de um pecado muito maior e um pecado muito menor. A gravidade do pecado não está relacionado ao tanto que ele é grande ou pequeno na nossa ótica, mas a ofensa ao Deus Criador. Então, e aí todos nós estamos incluídos. E só tem uma chance de se livrar disso. Só tem uma chance de se livrar disso. Mas Vinícius, eu não queria falar disso hoje. Como a gente vai se livrar dessa condenação? Eu queria que a gente deixasse pensando no terror da condenação. E semana que vem, na nossa próxima gravação, a gente conversa sobre Fechado. isso. Temos um compromisso então. Eu espero você semana que vem para a gente finalizar essa terrível mensagem. Eu espero que Deus te abençoe. E eu queria pedir para você orar. Pode ser? Pode ser. Orar para que Deus fale com você através dessa mensagem que é dificílima. Vamos lá? Oremos. Deus, nós estamos aqui num lugar desafiador para o nosso coração. Encarar a realidade da morte, Senhor, é trágica, nos amedronta, nos estremece. A gente quer, de início, Senhor, pedir que o Senhor tenha misericórdia dos enlutados do nosso país, das pessoas que perderam seus parentes para essa pandemia, para esse momento de tanta dor e dificuldade. Mas nós pedimos, Senhor, nesse momento, em especial por todos os que estão acessando essa mensagem, por nós aqui, que o Senhor mostre a verdade e a realidade da sua justiça, do seu juízo, que isso repouse no nosso coração temor e tremor, e que, Senhor Deus, o Senhor nos prepare para ouvir as palavras de esperança, de qual será a chance que temos diante de tão grande juízo do Senhor. Senhor, nos dá chance de meditar sobre isso futuramente e nos guarda em sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, compartilhe esse vídeo. Alerte aí o máximo de número de pessoas que você puder, porque existe uma notícia muito ruim. Tem solução, André. A gente vai falar semana que vem, mas compartilha isso, que vai fazer bem para o seu coração e para quem vai receber. Deus te abençoe. Até semana que vem.